Nessa semana, a Netflix está colocando no seu catálogo uma nova série de ficção científica. Quem gosta desse tipo de material, quem gosta desse tipo de trabalho, vai consumir rapidamente essa série nova chamada Outra Vida. Só que assim, a gente viu essa série, a gente assistiu os episódios e a gente tem algumas coisas para comentar com você aí, caso você ainda não tenha visto ou já tenha visto, queira aí concordar ou discordar com a gente. Se você quiser saber então sobre essa série, fique conosco. Meu nome é Luiz Henrique Oliveira e seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de qualquer coisa, gostaria de pedir mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, porque seu feedback é sempre muito importante para nós. E também gostaria de pedir para você clicar no sininho aí para que você possa receber as notificações dos nossos novos vídeos. Então a gente tem essa série, né, que é a série Outra Vida, que ela meio que mistura o tema daquele filme do Denis Villeneuve, que é A Chegada, com algumas pitadas de Star Trek, com alguma coisa de Alien, enfim, ele pega, faz um monte de referência e tenta fazer uma série pretensamente original. Obviamente a série não tem nada de original, mas é uma série que, apesar do seu amadorismo, vamos dizer assim, na sua produção, no que diz respeito aos seus efeitos visuais também, é uma série que pode divertir, uma série que prende atenção de certa forma, mas ela frustra um pouco no final, porque quando você faz esse balanço de qualidade, de roteiro, de atuação e tal, você começa a perceber que ela não é tão boa quanto parece. Mas ainda assim, é uma série que pode aí cativar alguns espectadores. Não foi o nosso caso, mas pode ter gente que pode gostar dessa série sim. Então, como eu disse, é uma série que fala, assim, tipo, tem muita referência daquele filme A Chegada. Porque logo no começo, uma nave que ninguém esperava que acontecesse, do nada ela surge aqui no planeta e ela pousa aqui. E aí todo mundo fica se perguntando, ué, o que eles querem? São alienígenas, mas o que eles querem com a gente? O que eles estão pretendendo? Eles querem brigar com a gente? Eles querem passar uma mensagem? Eles querem se comunicar? Enfim, a gente não sabe. Mas uma pessoa com certeza vai saber, ou pelo menos vai correr atrás das informações para saber o que eles querem. E não bastasse somente a descida deles aqui na Terra, na hora que eles pousam, forma-se logo uma espécie de parede cristalina também, que ninguém entende por que isso está acontecendo. E aí a gente tem dois personagens principais, um homem e uma mulher, que vão tentar de tudo para descobrir o que esses alienígenas querem e por que eles estão aqui. A primeira pessoa que vai atrás das informações é uma mulher chamada Nico, que é uma experiente cientista, e ela entra numa missão com astronautas para poder ir até o espaço profundo e tentar descobrir quem são esses alienígenas e o que eles querem aqui. Por outro lado, o marido dela fica na Terra, ela tem uma filha também que fica aos cuidados dele. Ele tenta investigar essa parede que se forma na frente da nave, e aí também ele acaba se colocando em risco a sua filha também. Essas duas histórias, elas acontecem ao mesmo tempo durante toda essa primeira temporada de Outra Vida, e a gente vai acompanhando as dificuldades que tanto a Nico quanto seu marido acabam enfrentando, ele na Terra e ela no espaço. Falando assim, parece uma série interessante. Ela começa com um ponto de partida legal, só que logo no segundo e terceiro episódio a gente já começa a perceber que os roteiristas e os produtores ficaram bem perdidos na hora de tentar definir exatamente sobre o que essa série está falando. As histórias se confundem e elas ficam rodando em círculo, a gente não consegue chegar até aquilo que ela realmente quer passar. Tanto essa história da Nico no espaço, que acaba tendo que enfrentar motim, ela enfrenta aí vários perigos, né? Que acaba lembrando muito aquele filme do Christopher Nolan também, o Interestelar. Ela acaba tentando resolver todas essas situações, enquanto o marido dela fica na Terra passando por outros perigos, e essas histórias ficam se misturando, e no fim das contas elas ficam rodando feito parafuso espanado, que não chega a lugar nenhum, e aí chega no final da temporada a gente fica com aquela cara de ué. E aí tem um terceiro plot na história que não faz o menor sentido, que é uma espécie de blogueira interpretada pela Selma Blair, esqueci o nome dela, acho que é Harper ou alguma coisa assim, que fica tentando fazer com que a família dessa mulher, da Nico, e do Eric, que é o marido dela, eles acabem sendo expostos. Ela tá tentando derrubar esses caras sem motivo nenhum, e isso acaba sendo até um pouco engraçado, porque não faz sentido dentro da história. Então isso só prova que a série se perdeu no meio do caminho, ela mistura muitas situações que acabam se tornando até risíveis. Mas, fora essa questão da história, né, do roteiro, a gente tem um grave problema com os efeitos visuais dessa história. Tudo é muito chapado, tudo é muito
pobre, vamos dizer assim, e isso faz com que a nossa suspensão de descrença, que é aquilo que faz com que a gente entre dentro do filme ou da série e acredite naquilo que está acontecendo, isso se dissipa rapidamente. Um exemplo é justamente a nave que desce aqui na Terra, que é uma coisa meio metálica, uma coisa que fica bem, tinha que ser, né, um design bem arrojado, bem bonito, bem feito, no fim das contas acaba sendo aí, no mínimo, bizarro. A única coisa boa a falar é a direção de arte dos cenários. Os cenários são bem feitos, são bem construídos, né? Então, isso sim é uma coisa que chama atenção positivamente dentro dessa série. Mas no que diz respeito aos efeitos visuais de espaço e da nave, é realmente vergonhoso. A impressão que dá é que eles realmente pegaram, assim, os restos de Independence Day, Armageddon, aqueles efeitos visuais dos anos 90 e colocaram aqui. Só que eles pegaram esses efeitos, assim, tipo, com computadores antigos e tal, porque Armageddon e Independence Day ainda tem efeitos bons para nossa época de hoje, apesar de toda a evolução, né? Parece que eles pegaram esses efeitos piorados, como se fosse uma produção de TV dos anos 90, para ser mais exato, e aí eles colocaram aqui nesta série, Outra Vida, e faz com que ela realmente tenha aí esses problemas com o que diz respeito ao seu visual. É uma boa coisa, né, dizer que realmente a parte de dentro, né, os cenários, as partes construídas das casas e tal, isso sim é bem apurado e bem feito, principalmente no que diz respeito à nave. A nave que a Nico vai, né, para o espaço, ela é bem construída em cenário, mas a parte de efeitos visuais fica muito a desejar, e isso acaba quebrando a nossa expectativa, quebrando a nossa atenção dentro dessa série. E aí, por último, um último ponto pra gente falar é sobre as atuações. A gente vai focar nas 3 principais atuações desta série, que são, assim, elas variam entre regular e lamentável. Quem interpreta a Nico, que é a cientista que vai para o espaço, é a Kate Sackhoff, ou é Kate Sackhoff, sei lá. Enfim, é a Kate Sackhoff, que é bem conhecida do público que gosta de ficção científica porque ela fez Battlestar Galactica. Então, ela já estava no espaço, voltou para o espaço agora. Mas ela tem uma atuação até regular dentro daquilo que é possível fazer com essa série, fazer com esse personagem, que é tão mal escrito, tão mal desenvolvido, que é o personagem da Nico, que vai para o espaço, mas ainda assim ela consegue se sobressair. Quem interpreta o Eric, que é o marido dela que fica na Terra para investigar a nave que está aqui, é o Justin Chatwin. Para quem não se lembra dele, ele foi o filho do Tom Cruise naquele filme do Spielberg, Guerra dos Mundos. Ele estava adolescente na época, agora ele já cresceu, tá barbudo, etc e tal, mas ele também tem aí uma atuação de regular para ruim, porque o problema dele, o maior problema dele é que ele não tem, assim, expressão. Ele é um cara que está sempre com a mesma expressão. Tá assustado? Tá com a cara séria. Tá feliz? Tá com a cara séria. Ele não tem expressividade para poder passar a surpresa ou a emoção que é necessário para algumas cenas desta série. E por fim, a gente tem a Selma Blair, que interpreta essa blogueira que tenta aí descobrir os podres da família da Nico e... bom, ela é, assim, vergonhoso mesmo. É um personagem que não faz sentido dentro da história e ela atua de uma forma absolutamente caricata e isso faz com que essa personagem não funcione. Toda vez que ela aparece, a gente fica se perguntando o que ela tá fazendo ali e por que ela tá fazendo isso, enfim. Não funciona, de jeito nenhum. Mas ainda assim, mesmo com todas essas falhas, há uma possibilidade de que você se prenda nessa história porque ela tem ganchos bons. O problema é o desenvolvimento do personagem. Todo final de capítulo tem um gancho que faz com que a gente se interesse em assistir o outro. O problema é que quando a gente vai assistir o outro episódio, ele simplesmente enrola a gente até chegar nesse ponto, com 5, 10 minutos para acabar o episódio, daí que eles resolvem correr com a história para poder desenvolver alguma coisa e entregar um novo gancho. E é por isso que da gente aqui, do canal 5 Tons, essa série, essa primeira temporada de Outra Vida recebe aí a nota 7. E é uma pena realmente, porque a série ela se propõe como um quebra-cabeça, né? Tipo, tudo que tá acontecendo no espaço com a personagem Nico, a gente também tem que pensar no personagem Eric que fica na Terra tentando desvendar o que está acontecendo, tentar se comunicar com esses alienígenas e descobrir o que eles estão querendo aqui. Tudo isso é uma forma de prender a nossa atenção. E seria realmente muito bom para prender a atenção se fosse melhor desenvolvido, melhor delineado esses personagens. E não é. E também tem aqui esse problema que eu falei, que é o problema dos efeitos visuais serem realmente muito estranhos, né? Parece que eles não combinam com o nível de qualidade que a gente está acostumado a ver hoje em dia, até mesmo em outras séries da Netflix, também em outras séries de TV, não funciona. Simplesmente não funciona. Bom, então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. A gente agradece aí a sua audiência. E a gente se vê aqui no nosso canal 5 Tons para falar mais de filmes, séries da Netflix e também lançamentos do cinema. Um abraço para você e a gente se vê.